Boa tarde a todas, todos, irmãs e irmãos encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindos à Casa Maria de Nazaré. Agradeço a todos e todas aí pela disposição em virmos conversar, separar um momento aí para refletir sempre naquela linha que eu gosto de falar, que é de trazer a leitura do Evangelho para o nosso dia a dia, né? Como que a gente consegue colocar em prática essa nossa revelação e fazer com que ela se torne um instrumento, uma ferramenta, um escudo, para que a gente possa então enfrentar, encarar os desafios dessa encarnação que é tão desafiadora e é tão importante para cada um de nós. Já vivemos alguns tempos, já há quase 2 anos, sob o efeito dessa pandemia que tem tido efeitos desastrosos em todos os sentidos, mas principalmente nos emocionais, no emocional das pessoas, nas famílias, nas relações de trabalho, tem nos feito questionar, e nós sabemos que isso faz parte do movimento das dores do parto da terra. É hora de se parir um mundo de regeneração a partir desse mundo de provas e expiações em que nós vivemos. É uma travessia, e travessia nos lembra a história do deserto, né? De atravessarmos o nosso deserto. E eu me lembro que no início desse ano, na época da Páscoa, nós fomos falar sobre a Páscoa, e eu falei que a Páscoa ela tem esse sentido de libertação. Então é um momento em que a gente também vai chegando no final do ano, vamos começando a refletir sobre o que foi o nosso ano que passou e começamos a pensar também o que pode ser feito daqui para frente para que a gente possa então se libertar das nossas amarras, das nossas dores, das nossas angústias e tentar levar uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, encarando os desafios sempre com questionamento. O que a vida quer me dizer com isso? E o que eu posso fazer em meu favor a partir disso que eu estou recebendo? Porque o Evangelho ele nos propõe essa postura ativa, a postura então de tomarmos as rédeas da nossa vida e de fazermos aquilo que precisa ser feito em nosso benefício. Então, não é que devemos esperar que venha do céu ou que as coisas funcionam só por nossa conta, mas já foi dito pelo Mestre, né? Faça por onde que eu te ajudarei. E aí a gente vai falar hoje então sobre um aspecto do Evangelho, uma história muito bonita do Evangelho, de alguém que passava por uma situação de profunda angústia e moveu-se, então, em direção à cura. É um movimento que muito nos ensina de como deve ser a nossa postura diante da vida e como o Evangelho se apresenta para nós como uma tábua de salvação, uma salvaguarda, um reforço, uma vacina para os nossos dias. E nós vamos falar então sobre o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem que está em 3 evangelistas, em Mateus, capítulo 9, versos de 20 a 22, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 25 a 34, e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos de 43 a 48. Eu vou pincelar as palavras de Lucas, porque como nós estamos falando de uma doença do corpo, Lucas era médico da Marinha de Guerra, né? Depois viria a se tornar um grande amigo de Jesus e um evangelista. Então ele faz uma leitura, ele faz uma interpretação, tanto do ponto de vista humano, quanto evangelista, como também como médico do corpo. E a passagem fala assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse:
tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Bom, a gente pode fazer uma viagem para 2000 anos atrás, porque se hoje estivéssemos aqui e uma mulher com fluxo sanguíneo constante procurasse Jesus e tocasse nele e fosse curada, nós teríamos uma leitura completamente diferente do que a que havia há 2000 anos atrás. Nós estamos falando de uma sociedade judaica, extremamente patriarcal, extremamente machista, um ambiente onde as mulheres tinham muito poucas oportunidades e que eram vistas como mercadoria, como posse, né? Tanto que quando se fazia o censo, se contava as pessoas, se diziam, eram tantas pessoas fora mulheres e crianças. Então não tinham a devida importância humana, eram vistas mais como objeto de procriação. E havia um mandamento do Antigo Testamento, da primeira revelação, né? Está no livro de Levítico, que diz que a mulher, quando ela estava no fluxo de sangue, ela não poderia ser tocada por ninguém. Ela precisava ficar afastada da casa. Está no livro de Levítico, capítulo 15, versos de 19 a 30, e diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer um que a tocar será imundo até a tarde. Então, qualquer um que tocasse naquela mulher, ele seria considerado, então, uma criatura impura. E a pessoa que tocasse, então, nessa mulher, ela tinha que passar por um ritual de purificação. A gente faz sempre essa leitura aqui, lembrando os princípios, né, da doutrina espírita, em que a gente fala basicamente das 3 revelações da humanidade. A primeira revelação, que veio a partir do chamado Velho Testamento, né, que é quando se tem a ideia de um Deus único, de Yahvé. A segunda revelação nos vem com o Evangelho, a palavra do Cristo dizendo que somos então todos irmãos, né? Para se ter uma ideia, os antigos hebreus, eles não eram monoteístas, eles não acreditavam que havia só um Deus, eles acreditavam em vários deuses. Só que como foi um povo perseguido, foi escravizado durante milhares de anos, atravessou desertos, foi perseguido, nada mais natural de que para os costumes daquele tempo, eles se apegassem com um Deus que tivesse mais afinidade deles. E o Deus escolhido foi Yahvé, era o Deus guerreiro, né? Era o Senhor dos exércitos. Então, essa crença em Deus único, a quem eles deviam toda a sua devoção, era um Deus invencível, né? E era também um Deus guerreiro, uma sociedade extremamente brutalizada. Então, o Antigo Testamento é a história de um povo, é a saga de um povo que vivia em um ambiente extremamente bruto. Nós podemos fazer essa leitura de que no Levítico a mulher não tinha nenhum tipo de consideração, porque quando ela estava no fluxo de sangue, quando ela estava menstruada, ela não poderia ser tocada. Mas também nos permite fazer uma outra leitura, que é de uma possível humanização da letra fria da lei. Como as mulheres faziam todo o serviço da casa, inclusive o serviço pesado de buscar água nas horas mais quentes do dia para poder servir as pessoas, de fazer comida, de cuidar dos filhos, tinha todo esse ritual, a trajetória dela começava de manhã, logo cedo, e só terminava no final do dia. Então era um trabalho pesado, era um serviço muito pesado. E a mulher, nesse período em que ela está com bastante incômodo, muitas vezes sente cólica, pode ser que tenha havido uma sensibilidade do legislador em fazer com que ela, nesse período, ficasse, então, afastada da família. Ela tinha que ser alimentada, mas ela tinha que ficar em repouso e não poderia ser tocada. Ela não se submeteria, né, às vontades, então, do seu marido. É como a gente fazer uma leitura, por exemplo, da proibição de se comer carne de porco, né? Muito mais do que uma questão ritualística, hoje nós entendemos que é uma questão sanitária. Vamos pensar como que era a Palestina há 4.000 anos atrás. Pense nas condições de saúde, né? Nas condições ali de higiene, e a gente chega facilmente à conclusão de que comer carne de porco era praticamente uma sentença de morte. Então, o legislador proibia que se comesse, né? Era recomendado, inclusive, que os homens fizessem a circuncisão, que hoje é conhecida como a operação de fimose, e que era importante também por quê? Por questões de higiene. Era um ambiente de deserto, não tinha muita disponibilidade de água. Numa sociedade extremamente patriarcal, era importante que você tivesse uma família grande, e os homens constantemente eram acometidos de esterilidade por falta de higiene mesmo, na região sexual. Então se recomendava a circuncisão também, muito mais
do que uma questão ritualística, mas também como uma questão de higiene. E como havia uma temerosidade muito grande com aquele Deus guerreiro, aquele Deus implacável, aquele Deus que esmagava os inimigos, a maneira mais fácil de se fazer cumprir a lei era tornar então um mandamento. E era uma relação tão dura da sociedade, tão dura do cidadão, da pessoa, do indivíduo com a sua fé, que a principal oração dos judeus começava quase que uma saudação de guerra. Então era: bendito sejas tu, eterno Senhor nosso Deus, Rei do universo. Era quase um grito de guerra, né? E daí vem a segunda revelação, em que não se mostra o outro como nosso inimigo. Uma sociedade que vivia sob o jugo de Roma, escravizado por Roma, que tinha diversos inimigos, vem Jesus então e fala: troca essa oração por Pai nosso, que estais no céu. O Pai de todos nós. Então somos todos irmãos, mesmo aqueles que nós mais odiamos, mesmo aqueles que nós mais desprezamos. Estamos aqui enquanto criaturas para caminhar e evoluir e nos ajudar de mãos dadas um para o outro. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, é a crença no mundo espiritual, é a crença na lei de causa e efeito, é a crença na influência do mundo espiritual entre nós, é a crença na reencarnação, na presença de um Deus único ou uma deusa única, mas que é a causa originária de todas as coisas, né? É o Senhor de todos os universos e todos os planetas que nós consideramos que são habitados, porque também cremos, além da reencarnação e na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados. Então era uma sociedade muito dura. E aquela mulher, naquele momento, então, ela se via num momento de muita angústia. Se a gente pegar aqui na leitura do texto de Lucas, e eu lembro que ele era médico, ele fala que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha sido curada ainda. Então nós vamos pensar, se ela há 12 anos vivia um fluxo de sangue contínuo, vamos pensar na solidão dessa mulher, vamos pensar na tristeza dessa mulher. Ela não podia ser tocada por ninguém, ela era considerada uma criatura imunda, e qualquer um que a tocasse se tornava também imundo e precisava passar por um ritual de purificação. Então a solidão dela era tremenda, a angústia dela era tremenda. E aqui é que o movimento dela faz muito por nos ensinar, porque ela estava vivendo uma situação completamente adversa, numa sociedade extremamente patriarcal, onde ela não poderia ser tocada por ninguém e, segundo as crenças da época, se você passasse por algum tipo de angústia, por algum tipo de dificuldade, é porque você merecia. Então, se alguém perdesse um filho, perdesse a esposa, perdesse o emprego, perdesse o dinheiro que tinha, perdesse a saúde, ficasse cego, ficasse paraplégico, aquilo ali era encarado como uma resposta divina a algo que você ou algum dos seus antepassados fez. Então havia uma crença também, muitas vezes parecida com o nosso espiritismo de hoje, né? De que se a pessoa está passando por aquilo é porque ela mereceu. Então, se ela mereceu, ela que dê conta dos seus B.O.s, como se diz, né? Ela que aguente, já que ela mereceu. E, no entanto, vem Jesus com a segunda mensagem e acolhe. Então, isso tem muito a dizer para nós espíritas hoje. E muitas vezes vamos receber na nossa casa, na nossa vida, na nossa companhia, alguém que está num profundo momento de angústia e a gente recorre à letra fria da lei para dizer: olha, você está passando por isso, porque você tem que passar, né? É assim mesmo, se conforma, aguenta. Quando naquele momento é o momento de acolher, é o momento de cuidar, né? Uma mãe, quando o filho cai, que ela machuca, né? Eu lembro que eu tinha uma colega lá do Gama, ela tinha um filho adolescente. E aí ela estava no jardim, essas casinhas do Gama, que são aquelas casas originais, que tem um murinho, né, baixinho, e tinha chovido, e o moleque, né, criança tem uma imaginação fértil, adolescente, ele ia no muro assim, pulando numa perna, e voltava pulando na outra perna, no muro, e tinha chovido, e estava cheio de limo no muro. A mãe dele estava mexendo no jardim, o que a mãe faz, né? Você vai cair daí, né? Adivinha o que aconteceu? Se estambocou no chão. Aí a mãe foi lá, socorreu: a senhora me rogou uma praga. Você não está vendo o que você estava fazendo? Mas naquele momento a mãe socorre, a mãe cuida, porque a amorosidade é isso. Ela pode brigar depois, pode botar de castigo depois, mas naquele momento da dor, naquele momento em que a pessoa está em profunda angústia, não é a hora da gente dar sermão,
Não é hora de bater com o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça de ninguém, com o Livro dos Médiuns na cabeça de ninguém. É hora de acolher. Independentemente da crença que aquela pessoa tem, o exemplo que Jesus nos lega é que todos aqueles que os procuravam em profunda angústia, ele acolhia. Ele não perguntava se acreditavam nele, ele não perguntava qual era a vida pregressa da pessoa, ele não perguntava o que a pessoa tinha feito, ele acolhia, ele socorria. Vamos lembrar da história da mulher que foi acusada de adultério. E aí eu sempre faço questão de frisar isso. Ela foi acusada de adultério. Não havia prova, não tem prova no Evangelho de que ela tinha adulterado. Até porque, segundo o texto do Antigo Testamento, está dito lá na lei que, incorrendo em adultério, morrerão apedrejados o adúltero e a adúltera. E ela precisava ser denunciada. Ela não foi denunciada pelo marido, e o homem que haveria adulterado com ela também não compareceu. Ela foi arrastada sozinha pela multidão enfurecida e trazida à presença de Jesus para que ela fosse então apedrejada. E aí eles fazem esse teste, né? Essa pegadinha com Jesus, porque havia a lei mosaica que dizia que ela deveria ser apedrejada. E aí Jesus, então, vendo a situação, eles perguntam: essa mulher foi pega em adultério. Aí Jesus fica em silêncio. Eu acho interessante que o silêncio de Jesus é uma das melhores passagens, é uma das melhores mensagens desse Evangelho. E serve muito para nós. Porque ele estava escrevendo na areia, eles trazem a mulher, apresentam a mulher, essa mulher foi pega em adultério. Jesus olha, abaixa a cabeça, continua escrevendo. Olha que lição. É como se ele dissesse: o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Desde quando a afetividade de alguém, a escolha afetiva de alguém é da sua conta? Eu não tenho nada a ver com isso. O profundo respeito que Jesus tem pelas nossas escolhas individuais, pelas nossas escolhas afetivas, pelos caminhos que nós traçamos. Aí eles pegam e mudam, né? Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Bom, aí saiu do campo da fofoca, né, Zezé? Saiu do campo da fofoca e entrou no campo da lei. Não, então aqui nós vamos discutir lei, nós vamos discutir moral. E nisso tinha uma pegadinha, porque o que eles queriam? Se Jesus dissesse que ela deveria ser perdoada, que ela merecia a misericórdia, eles iam entender que ele estava incitando o povo a desobedecer a lei. E ele podia ser acusado por aquilo ali. O Sinédrio já estava querendo matar ele há muito tempo. Se ele dissesse que se cumprisse a lei, que ela fosse apedrejada, ele estaria sendo incoerente com a lei de amor que ele pregava, com a lei de perdão. Então disseram: sai dessa agora que eu quero ver. E aí ele, nosso modelo e guia, sua profunda sabedoria, milhões de anos de evolução, levanta, encara a multidão, o espírito de grupo, né? O espírito de manada, que se une ali, confraternizada pelo ódio, que é uma expressão até conflitante, né? Como guerra santa, né? Não existe guerra santa. Então eles ali confraternizados pelo ódio contra aquela mulher, Jesus olha para eles e fala: muito bem, então aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí nesse momento ele faz um movimento de cirurgião espiritual e dissolve o psiquismo coletivo que tinha entre todos e tira a questão do grupo e joga para a questão individual. O que é que você fez? Quem é que te deu o direito de acusar essa mulher? E cada um começa a examinar a sua consciência. E aí alguns autores espirituais dizem que ele sentou na areia, abaixou na areia, começou a escrever, e cada um via nos escritos do Cristo aquilo que tinha nele em sombra. Então eles iam: ladrão, agiota, assassino, prevaricador, traidor, impostor, mentiroso. E cada um foi soltando a sua pedrinha. Foi soltando a sua pedrinha. Foi embora. Aí ficou ele e a mulher. E aqui vem o outro momento da grande lição de Jesus, que também nos serve como espírita. E eu gosto sempre de lembrar. O livro dos Espíritos nos ensina: Jesus é nosso modelo e guia. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, é pensar o que ele faria. Não interessa o que o padre fala, não interessa o que o pastor fala, não interessa o que eu falo aqui na frente, não interessa o que o irmão Paulo venha falar. O nosso exame é direto com ele. Esses dias um irmão me parou e disse: eu posso dar uma palavra de Jesus para você? Meu irmão, obrigado, mas com ele eu falo diretamente. Eu abro o evangelho e falo diretamente com ele. E nenhum de nós dois gosta de fofoca. Deixa que eu trato diretamente com ele. Então a gente se pergunta: o que é que Jesus faria? Porque naquele momento ele não julgou. Ele traz primeiro paz para o coração dela. Minha filha, onde estão os que te julgavam?
Não sobrou ninguém? Ela olha ao redor, não tem ninguém. Não sobrou ninguém, Senhor. Minha filha, então eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Mas ele não fala isso como um julgamento moral. Ele fala como uma prevenção à queda. Ele diz, minha filha, você se torna aquilo com o que você se conecta. Se você se conecta com energias negativas, é esse tipo de energia que você vai atrair. Então não faça isso com você. Não faça isso com você se você tem um compromisso de fidelidade, de lealdade com alguém, porque aquilo que você faz com os outros, você está fazendo com você. Então não faça com você, porque você vai atrair uma multidão do outro lado que está sintonizado com esse sentimento que você tem. E eles vão passar a te acompanhar. Como na passagem que ele joga a vara de porcos, né? Ele pergunta, quem sois vós? Eles falam, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então ele recomenda para ela, cuida de você agora. Não atraia aquilo que possa te prejudicar. Então Jesus acolhe. E ele faz isso com essa mulher, que é o objeto da nossa história, a mulher do fluxo de sangue, em profunda angústia, em profundo incômodo, profunda dor. Ela então vai até Jesus para poder buscar o socorro. E ela não teve uma atitude passiva. Ela não ficou em casa esperando que Jesus fosse lá bater na porta da casa dela. Falou, escuta, você não está precisando de alguma coisa? Não. Ela não ficou se vitimizando. Não significa que a gente não possa sentir dor. Não significa que a gente não possa ter nossos momentos de tristeza, nossos momentos de quietude, nossos momentos de solidão. A questão é que essa pausa de reajuste emocional, de reajuste afetivo, não pode desviar os nossos olhos da necessidade de termos uma postura ativa na busca da nossa cura, em busca daquilo que vai nos curar. Então ela reuniu as forças, muito mais do que uma postura passiva. Ela primeiro saiu de casa, segundo encarou a multidão. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Então ela vai passando ali pelo meio das pessoas. Terceiro, ela se arriscou, porque uma vez que ela estava no fluxo, se alguém soubesse que ela estava no fluxo, ela poderia ser acusada, poderia ser reprimida, poderia ser condenada. E o que Jesus fazia depois dos sermões? Jesus curava. As pessoas iam em busca dele à procura de cura. E se buscavam naquele tempo os sacerdotes, os rabis, os mestres, para que curassem. Mas Jesus era judeu. Ele passou pelos rituais da crença judaica. Ele fez a circuncisão, ele frequentou o sinédrio, ele estudou as escrituras, ele conhecia profundamente as escrituras. Tanto que quando os mestres do sinédrio iam confrontá-lo, ele buscava e pincelava lá uma leitura do Antigo Testamento. Quando confrontou os milionários, os hipócritas do templo, que cobravam das pessoas que iam em busca de cura, porque o ritual de purificação era assim: se você tinha um problema e eles acreditavam que o problema que você tinha era consequência daquilo que você ou um antepassado seu tivesse feito, se você precisasse de cura para uma enfermidade, de cura para uma colheita sua que foi fracassada, para uma praga que deu na sua colheita, ou para alguém na sua família que estava doente, então você procurava os sacerdotes, e aí eles iam ouvir a tua história e iam dizer qual era então o ritual de purificação que você tinha que passar. Você tem que trazer um carneiro aqui para poder ser sacrificado, isso no templo, E a pessoa, tá bom, mas eu posso trazer um carneiro? Não, não pode, porque o carneiro que você trouxer é ter fé. É um carneiro imundo. Ele não é um carneiro purificado. Ele não tem o carimbo, o selo de qualidade do sinédrio. Tem que ser um carneiro comprado aqui com a gente. Ele, tá, onde é que eu compro o carneiro? Ele juntava os dinheiros. Olha, eu vim aqui comprar. Não, eu não posso receber esse dinheiro. Esse seu dinheiro é ter fé. É um dinheiro amaldiçoado. Então você tinha que ir nos cambistas do templo, trocar dinheiro por dinheiro do templo, para poder comprar o carneiro no templo, muito mais caro, pagar pelo ritual de purificação. Parte da carne daquele carneiro ficava como paga para o sacerdote, parte ficava no templo como riqueza, então você voltava para casa purificado. Então quando Jesus ameaça, quando ele fala para os vendilhões, quando ele derruba as bancas
e fala que aquilo ali será destruído, porque ele sabia que depois o império seria destruído. Vocês estão vendo essa suntuosidade? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, como de fato não ficou depois. E aí eles confrontaram Jesus no momento em que ele agride os cambistas, e ele busca uma palavra, um verso da palavra do profeta Isaías. Está dito que a minha casa seria casa de oração para todas as nações, mas vocês têm feito dela um covil de ladrões. Então ele conhecia a Escritura, ele conhecia as leis, e as pessoas acreditavam então que como ele faria a cura depois do sermão, se ele fosse tocado pela mulher, ele se tornaria impuro, e uma vez se tornando impuro, ele não poderia fazer as curas. Então ela poderia sofrer a hostilidade daquela multidão que estava em busca de cura. E mais do que isso, ela enfrenta a multidão, ela tem coragem de procurar Jesus, e ela também tem conhecimento. Olha que interessante que ele fala. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. O que quer dizer isso? Isso tem uma simbologia. E essa simbologia, é mais um mandamento, está no livro de Números, capítulo 15, verso 38 a 40, e diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas da borda ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais se prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais o vosso Deus. Então o que era isso? Os homens jovens, os homens religiosos, eles vestiam uma túnica, e isso era um mandamento, eles tinham que bordar franjas na túnica, e nessas franjas eles bordavam também um cordão azul. Aquele cordão azul era o símbolo da lei, era o mandamento, era para ele se lembrar. Toda vez que ele se afastasse da lei e que ele começasse a se prostituir pelo mundo, quando ele olhasse para o cordão azul, ele deveria se lembrar da aliança que o povo de Israel tinha feito com Deus. Ele se lembrava dos mandamentos. Então aquilo ali para ela simbolizava a vida, simbolizava o reencontro com a graça. E em toda a letra, todo o Primeiro Testamento, o sangue é associado à vida. Então aquela mulher estava há 12 anos perdendo vida. Estava há 12 anos perdendo sangue, ela estava há 12 anos perdendo vida. Então ela se aproxima de Jesus e toca na orla do vestido dele, para que possa se reconectar com a palavra, para que possa então se purificar. Ela busca a simbologia da aliança, ela busca a cura. Então assim, ela não teve só coragem de enfrentar a multidão, ela não assumiu só o risco de ser hostilizada, ela não assumiu só o risco de ser hostilizada por Jesus, mas ela também fez o dever de casa. Ela conhecia profundamente a lei, ela sabia muito bem aonde que ela estava tocando. Então o bordado servia para poder encontrar essa confiança. Então ela chega em Jesus e toca na orla, e imediatamente estanca o fluxo de sangue. E aqui vem uma coisa bonita, porque Jesus percebe tamanha sensibilidade energética que ele tinha, que alguém diferente tinha tocado nele. Alguém com muita fé, alguém com muita vontade, alguém que passava por um momento de profunda angústia, de profunda tristeza, mas que teve condições de ter fé, de enxugar os olhos, de enfrentar a multidão, de conhecer a lei, conhecer o que precisava ser feito e se aproximar dele para tocá-lo. Então quando Jesus fala, alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, ele está falando dessa fé dela. Essa fé que a gente tem que ter nos momentos de dificuldade. Olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas angústias, olhar para os nossos desafios, ser carinhosos conosco mesmo, entender que nós temos dificuldade, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente faz um esforço para poder perdoar os outros, porque é isso que está na letra do Evangelho, por que a gente tem tanta dificuldade de se perdoar? Porque nós somos as pessoas mais difíceis de se perdoar, porque somos tão implacáveis conosco mesmo. A gente tenta uma coisa num dia, tenta fazer tudo certo, e deu certo, ótimo. Se não deu naquele dia, paciência, eu fiz o melhor que eu pude, amanhã eu tento de novo. E é nesse movimento de amor próprio é que a gente vai crescendo, é que a gente vai evoluindo, é que a gente vai se conhecendo. Olha, eu não vou fazer tal coisa porque isso
vai me levar para um caminho que eu não quero, vai me colocar numa situação pela qual eu não quero passar. É o conselho de Jesus para a mulher que quer ser apedrejada: vai e não peques mais. Quando a gente tem misericórdia conosco e passa a se conhecer, então nós entendemos se a gente pode ou não pode, se a gente tem ou não tem condição de caminhar pelo precipício. Então a gente, nesse movimento de auto-amor, nesse movimento de auto-perdão, nesse movimento de auto-cuidado, a gente vai se conhecendo. E esse conhecer-se, ele é parte fundamental da nossa trajetória, da nossa evolução. Porque a partir do momento em que a gente se conhece, é que a gente passa a fazer aquilo que é importante para nós e evitar aquilo que a gente não quer. É como diz Paulo em uma das cartas, né? Hoje eu sei, todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É nesse movimento de se conhecer, é nesse movimento de ter amor por si próprio, de se cuidar, é que a gente atravessa as dificuldades da vida, é que a gente vai em busca da redenção, em busca do conhecimento, até chegar ao ponto de dizer: eu tenho tal falha, eu tenho tal dificuldade, eu não vou me expor a isso aqui, porque eu sei que eu vou cair. E isso já é em si a evolução, né? Nós não vivemos ainda em mundos puros, né, onde o amor reina, não tem a materialidade. Nós somos espíritos encarando o desafio da carne. É difícil para todos nós somos tentados todos os dias, a todo instante. Existe um mundo espiritual que tem influência direta sobre nós. Quantas e quantas vezes nos vem um pensamento ruim, a tentativa de uma resposta desagradável, de fazer algo de ruim para alguém. Na maioria das vezes esses pensamentos não são nossos, é porque nós temos influência do mundo espiritual. E é nesse movimento também de se conhecer que a gente diz: não, isso não é de mim, isso não é de mim. Eu vou xingar uma pessoa no trânsito, eu vou brigar com alguém, eu vou ser grosseiro com uma pessoa que me procura, mesmo que me dê vontade. Não, isso não é de mim. O que não significa que a gente tenha que se sujeitar a qualquer coisa. E o perdão é muito diferente do que isso. Muito diferente disso. Perdoar é pura e simplesmente você desistir de se vingar do mal que foi feito e deixar que a providência divina haja de acordo, no tempo e na medida certa com aquela pessoa. E você segue o seu caminho. Perdoar não é voltar a conviver, perdoar não é voltar a confiar, perdoar não é entregar o pescoço para o assassino, perdoar não é ter que conviver com alguém que te faz mal, não é nada disso. É seguir o seu caminho em paz. Então aquela mulher, ela fez isso, ela encarou essa jornada, ela atravessou a multidão para rejeitar essa mentira que a gente passa a vida nos contando de que a gente não dá conta, de que a gente não merece. Se nós estamos aqui, é porque nós merecemos. Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos enfrentando as mesmas dificuldades, em gradações diferentes, mas em busca da redenção, em busca da purificação. É importante entender que nesse movimento de se fortalecer, de se conhecer, em muitos momentos nós somos os nossos piores inimigos. Porque da mesma forma que existe a influência do mundo espiritual para nos fazer cair, também tem a influência do mundo espiritual que nos socorre, que nos ampara, que nos protege. Eu costumo dizer sempre que é como você está dentro de um rio de água cristalina, morrendo de sede. E se você não abrir a boca para beber água, você vai morrer de sede. E a espiritualidade maior está aqui do nosso lado, está conosco a todo instante, nos livrando de muita coisa que a gente nem faz ideia. Então, naquele momento de dificuldade, naquele momento de queda, naquele momento de desespero, de falta de esperança, vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo, vamos fazer uma prece, pede ajuda para a espiritualidade, pede amparo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu não sei como eu vou atravessar isso, mas eu sei que sozinho eu não estou, eu sei que o Senhor está comigo. Tem uma história muito interessante que eu também encontro, que é de um ritual de atribuída a uma tribo indígena, que é um ritual de passagem, né? Todo adolescente, quando vira homem, tá para virar homem, ele passa por isso. E existe um pacto, todo mundo que passou pelo ritual não conta para ninguém. Então os adolescentes são preparados para esse ritual até que chega a noite em que eles vão amanhecer no outro dia homens. E o ritual é o seguinte: eles vão para o meio da floresta à noite, no escuro, e aí o pai dele venda os olhos dele e ele tem que passar a noite sentado sozinho na floresta, tem que passar a noite lá. Não pode pedir socorro, não pode tirar a venda dos olhos, não pode ver o que está acontecendo. Agora vocês imaginam, alguém aqui já andou no mato à noite?
Já viram a barulheira que é? Imagina na floresta. Imagina você de olhos tampados. Imagina você sentado sem poder gritar por socorro, sem poder tirar a venda. Aí voa um bicho, um outro grita aqui perto de você. Aí passa uma cobra por cima do seu pé. A noite inteira. O desespero. Mas ali é o desafio da entrega. Porque ele sabe, ele diz, todos os que vieram, voltaram. Eu não sou pior do que ninguém. E aí o dia amanhece. E quando o dia amanhece, ele descobre uma coisa linda. Quando o sol doura o rosto dele, ele tira a venda e vê que o pai dele passou a noite inteira sentado na frente dele, cuidando dele. Essa é a sensação. Essa é a sensação de que a gente é cuidado. De acreditar, mesmo atravessando a noite escura, de que a gente tem cuidado, de que a gente tem amparo, de que a gente nunca está sozinho. E que quando for preciso, a gente precisa fechar os olhos, abrir a boca e se entregar em prece. Porque é isso que o socorro virá. O que faz a gente achar que não merece é aquilo que muitas vezes nos destrói. Tem um texto muito bonito de um rapaz que é terapeuta, inclusive ele é aqui de Brasília, chamado Jean Charles, que se chama A Escuridão do Iluminado. Vou ler para vocês. Um inimigo inteligente e experiente aprendeu a melhor maneira de destruir um ser nascido para o sucesso. Ele o rodeia, porque sabe do seu potencial. A sua primeira estratégia é confundir o ser maravilhoso para que este não preste atenção no brilho que ele mesmo emana. O inimigo é inteligente. Ele sabe que conseguirá esconder por muito tempo a luz do iluminado. Não conseguirá esconder por muito tempo a luz do iluminado. Então ele inicia uma série de experiências na tentativa de descobrir como destruir por completo aquela vida antes que ela comece a desabrochar. Então aqui ele está falando do inimigo que sabe que aquele ser foi criado para a luz, mas sabe que aquele ser não enxerga a luz que ele tem e o potencial que ele tem. Então ele se acerca daquele ser de luz para destruí-lo. E conta com a ajuda do próprio ser, que é de não acreditar em si próprio, não acreditar na própria luz. E aí ele prossegue. Depois de inúmeras tentativas e observações, ele percebe uma pontinha de fraqueza naquele ser e começa a investir naquele ponto. Sabe aquela feridinha? Pois é, ele começa a cutucar naquele lugar. O ser não percebe de pronto que está sendo atacado, mas sente que seu vigor não é mais o mesmo e logo percebe que está perdendo a força. Ele então fixa sua atenção naquela fatalidade da sua vida, na tentativa de vencer o mal que lhe sobrepõe, mas percebe que é inútil. Ele passa a olhar só para aquela dor, é um pontinho só ao redor de toda a luz daquele ser. Mas aquilo passa a doer tanto nele, passa a incomodar, que ele esquece todo o resto que ele é e se concentra só naquilo. Foi um erro do passado, foi uma vez que nós caímos, ou quando nós machucamos alguém que amamos muito, ou quando perdemos aquela oportunidade, ou quando nos esforçamos como deveríamos para ter aquilo que a gente tanto queria, é a nossa sombra. É essa sombra que o inimigo traz numa bandeja de prata, e é essa feridinha que ele começa a cutucar, para que a gente sinta a dor, só ali, a dor de orgulho, a dor de falta de amor próprio, a dor de falta de misericórdia consigo próprio. E aí ele passa a atacar ali. O ser antes iluminado se vê enebrecido. Seu mundo perde o colorido. Ele não vê outra saída a não ser aceitar que perdeu. Busca a piedade do seu inimigo invisível, mas este se ri dele e inicia a segunda etapa do plano: cegar o iluminado até que a morte alcance a sua vida e o mesmo pereça antes de brilhar. O inimigo faz o iluminado olhar intensamente para o seu problema e vê-lo cada vez maior. O ser iluminado então se fecha, se esconde, toca na própria ferida e lamenta a sua sorte. Fecha a sua face e se faz infeliz, como quem implora por misericórdia, como quem pede socorro, tenta refrescar a sua alma como um mendigo pedindo pão. Então o tempo começa a correr e o inimigo passa a comemorar. Essa será mais uma vitória cansada? Parece que sim. O ser tenta reagir, mas não acredita na cura. Olha para os lados, mas não enxerga a saída. O ser tão iluminado que é, não percebe a sua luz. Olha para si mesmo e se enxerga como um fracassado. A sua alma se vê desiludida, desenganada. Então vem o tempo e enfim leva o ser, como leva tudo um dia. Acabou. O inimigo é de fato muito inteligente.
Bastou ressaltar a fraqueza do iluminado para que esse se auto-julgasse inferior. E assim não desse início à sua caminhada, deixando apenas a existência carregá-lo até a morte. Aquele ser escondeu a própria luz. Como Jesus dizia, né? Não se faz uma candeia para se esconder embaixo da cama. Não se acende um castiçal, uma vela, para se esconder embaixo da cama. Você não ergue uma cidade no monte para que ela seja escondida. Então Jesus fala: vós sois deuses e sois deusas. Vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço e ainda muito mais. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O que seria do sal se ele perdesse o gosto? Virava areia. Vós sois o tempero da vida, o sal da terra. Mas tem uma condição: fazei brilhar a vossa luz. Fazei brilhar a vossa luz. Nós não podemos ser escravos do passado. A providência divina nos criou para a luz. É preciso que a gente se liberte da culpa e acolha a dor que quer nos ensinar, e é que a gente então possa prosseguir. Tudo muda quando a gente passa a enxergar a dor como uma professora e não como uma inimiga. A gente minimiza a angústia. Fala: por que eu estou passando isso? O que isso tem para me ensinar? O que eu tenho que aprender depois disso? É como muitas vezes a gente se separa de alguém que a gente ama muito, passa por muita dificuldade, e é um momento tão difícil que muitas vezes as pessoas passam se culpando sobre aquilo que elas tiveram culpa, sobre aquilo que elas fizeram, sobre aquilo que foi feito. Quando o momento, na verdade, o movimento que a vida nos cobra é de dizer: eu tenho gratidão por aquilo que eu vivi. Qual foi a minha contribuição para que aquela relação não fosse funcional? O que é que eu fiz para que aquilo não funcionasse? Uma relação de amizade, um casamento, um trabalho, um projeto. Qual foi a minha contribuição? E o que é que eu quero aprender? O que é que eu tenho que aprender aqui? É o movimento que Paulo faz quando ele se segue. Ele perseguia os cristãos e estava indo para Damasco para poder matar Ananias, que era um cristão, e no caminho ele se depara então com a luz do Cristo e fica cego. Ele fica cego com a luz do Cristo e ele fala: quem sois vós, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus. E aí Paulo fala: então esse cara que eu persigo, que eu saqueei a casa dos seguidores, que eu mandei matar os seguidores, que eu persegui, que eu prendi, então esse cara é de verdade. Então ali, se Paulo fosse uma pessoa comum, ele ia entrar num movimento de autodestruição praticamente irreparável, como esse que do iluminado entrou. Se ele se concentrasse então no passado, ele ia se prostrar ali e ia se consumir pela culpa. Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo então percebe que ele ia precisar de passar por um período de cura, tanto que depois ele fica 5 anos no deserto, se curando, estudando, se preparando. Mas o que ele diz para Jesus nesse momento? Senhor, o que queres que eu faça? Então ele não se culpa, ele não se martiriza, ele não se entrega. Ele sabe que ele está sendo procurado por um motivo. Ele sabe que ele tem uma missão grandiosa, mesmo com todo o passado obscuro que ele tem. Então ele vira para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Tem um texto no livro Boa Nova, no capítulo 20, que narra o encontro de Maria de Magdala com Jesus. Então ela pergunta para ele: Senhor, quando partirdes desse mundo, como ficaremos? Jesus responde: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, Maria, com o infinito das suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Fidelidade a Deus, fidelidade à providência, é crer que não estamos só e crer que nós merecemos, crer que nós podemos. Então Jesus sorri para ela e fala: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas,
É preciso crer somente. Crer e prosseguir. Ainda que nos falte tudo, ainda que a gente perca a esperança, a fé em determinados momentos, e é natural, é preciso fazer aquilo que Paulo Freire dizia, de ter esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Esperançar é esperar na atitude, é ainda que se sofra, ainda que se sinta dificuldade, buscar se melhorar, buscar a cura de si próprio a cada dia, é se perdoar, se olhar com misericórdia, tomar a própria cruz e seguir o seu caminho. Tem um filósofo alemão chamado Albert Schweitzer, que ele fala: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer em nós? A esperança, a crença, a fé no futuro. Apesar das dificuldades, apesar das sangrias, apesar da multidão, apesar das convenções, apesar da dor, é preciso prosseguir e ter fé no amparo, porque nós merecemos. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele não disse para ela: eu te curei. Não, ele disse: a tua fé te curou. Quando ele se volta para ela, o texto diz que ela estava tremendo, porque ela estava com medo de ser repreendida por Jesus. E ele então vira para ela e fala: minha filha, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua busca que te salvou. Foi acreditar que você merecia. Foi acreditar que você teria amparo, que a providência estaria contigo. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma fala do grande teólogo Leonardo Boff, quando ele fala então dessa nossa inclinação, dessa nossa tendência à celestialidade e à perfeição. Ele conta que todos nós somos feitos, de elementos, de minerais: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, silício. Todos nós um dia estivemos juntos nas vermelhas, nas fulgurantes, nas gigantescas estrelas do universo. Viajamos milhares de mundos e milhares de eras para estar aqui. Então, se somos todos irmãos e habitamos e construímos e crescemos e amamos e nos perdoamos e caímos e levantamos e seguimos e tenho fé, é porque um dia todos nós estivemos reunidos nessa poeira celestial das estrelas. Então, que a gente nunca se esqueça que nós somos feitos para brilhar. Um dia nós estivemos juntos, um dia nós estaremos juntos, brilhando sempre em busca da perfeição e da redenção. Que nunca nos falte fé, que nunca nos falte força, que nunca nos falte vontade. Vós sois deuses e deusas, fazei brilhar a vossa luz. Muito obrigado, meus irmãos.